Olá, irmãos, tudo bem? Na paz do Senhor, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo de número 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus, ele está realizando um grande milagre. Ele para um cortejo. Duas multidões se encontram. Uma vivia uma melancolia, uma tristeza, um desgosto, pois contemplavam o desespero de uma mãe que estava indo sepultar o seu único filho. A outra multidão vinha na direção oposta. E essa multidão estava Jesus, os discípulos e uma grande quantidade de pessoas entusiasmadas com os milagres que viram, com as histórias que ouviram Jesus contar. E quando essas multidões se encontram, Jesus, ele vai transformar aquela tristeza em alegria. Ele vai transformar a morte em vida. Ele vai mudar o destino de toda aquela multidão. Eu não sei se você sabe, mas normalmente quando uma viúva ela é mencionada na Escritura Sagrada, a sua história está inserida num contexto de pobreza, de dificuldades. Em 1 Reis capítulo 17, Elias vai a Sarepta de Sidom e lá ele pede para uma viúva lhe trazer pão e água. Então aquela mulher responde: Olha, eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. E eu vou preparar para o meu filho uma refeição, nós vamos comer e morrer. Ou seja, ela era muito pobre. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, uma outra viúva ela vai até Eliseu dizer que estava sendo cobrada de uma dívida que ela não tinha condição de pagar, pois ela era pobre. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, quando Jesus está sentado de frente ao gasofilácio, onde as pessoas colocavam as contribuições e as ofertas, diz a Escritura que uma pobre viúva vai até lá levar a sua contribuição. Ou seja, as viúvas normalmente, ao perderem o seu companheiro, o seu marido, elas então passavam a viver um drama. Porque naquela época as mulheres não se acostumavam a trabalhar, elas não trabalhavam. E viviam na total dependência do seu marido. E uma vez que a morte o levava, então ela passava a viver uma extrema pobreza, uma total dependência. Tanto é que existiam leis e foram feitas, como Êxodo capítulo 22, versículo 22, onde o Senhor instrui a cuidar das viúvas, dos órfãos. Tiago 1,27 diz que a religião pura e verdadeira é exatamente visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo. Salmo 68, versículo 5 diz que Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. O texto que nós acabamos de ler, o Lucas ele registra este acontecimento. Uma viúva está vivendo os piores dias da sua vida, pois, como se não bastasse a perda
do seu marido, do seu esposo, do seu amado, aquele com quem ela fez muitos planos, aquele com quem um dia ela se casou, ele fez juras de amores, como se não bastasse a dor de perder o homem da sua vida, a morte visita sua casa pela segunda vez. Porque o Lucas registra no versículo de número 12 que ela está indo sepultar o seu único filho. E quando ela está sendo amparada, quando ela caminha em direção aos sepulcros que ficava do lado de fora da cidade, na direção contrária, vindo ao seu encontro, caminhava Jesus, seguido por uma outra multidão entusiasmada, pois contemplava os milagres que Jesus fazia. E eu queria provocar uma reflexão em você em relação a isso. Jesus, ele está caminhando em direção à multidão onde uma viúva está sendo amparada, e eu queria te chamar a atenção para um detalhe. Este encontro acontece exatamente num momento preparado pelo Senhor. Porque entenda, se Jesus estivesse um pouquinho antes, com toda certeza a sua multidão teria passado, e a multidão que levava o defunto ao sepulcro viria depois. Se Jesus tivesse vindo um pouquinho depois, a multidão que levava o cadáver teria passado. E quando ele tivesse chegado com a multidão, este encontro não aconteceria. Ou seja, Jesus ele veio exatamente no tempo certo. Quando nós olhamos para João capítulo 2, Jesus vai dizer, ainda não é chegada a minha hora. Quando nós lemos Marcos 14, 41, Jesus diz assim, é chegada a minha hora. Ou seja, para o cumprimento de todo o propósito de Deus, há um tempo. Jesus, o relógio da providência divina, ele não anda adiantado, e muito menos atrasado. Mas Deus ele anda sempre no momento certo. Ele age sempre na hora certa. Quis o Filho de Deus que este encontro acontecesse naquela hora. Ele tinha um propósito a realizar ali. Talvez você não entenda, mas esse vídeo chegou até você porque você é inscrito no nosso canal, você é membro da Igreja Cristã Primeiro Amor. Talvez você recebeu um link de um amigo no WhatsApp, mas o fato é que Deus preparou este tempo para você ouvir esta palavra. Talvez Deus esteja querendo mexer com o seu interior, talvez Deus esteja querendo mudar algumas coisas na tua vida. Quando este encontro acontece, Jesus olha para aquela mulher e sente compaixão da dor que ela sentia. Porque, irmãos, perder um parente não é fácil. Nós nunca ouvimos tanto falar de mortes como dos dias atuais. 2.700 pessoas morrendo em nosso país por dia por consequência dessa tão devastadora doença, não é? E Jesus chegou ali exatamente diante de uma mãe desesperada, apavorada, angustiada, porque a morte do seu filho para ela era a perda de tudo que ela tinha. Porque quando o seu marido morre, quando o seu esposo perde a vida, então ela assume as responsabilidades de um pai para o seu filho. Toda a sua dedicação, o seu carinho, a sua atenção, o seu amor, os seus esforços agora são vividos com o propósito de cuidar do seu filho. Eu tenho certeza que ela lhe promete amor, que ela lhe promete cuidado, que ela tenta suprir a ausência do pai. Mas de repente, a morte mais uma vez visita o seu lar. Então, quando Lucas escreve que ela estava indo sepultar o seu único filho, Lucas está dizendo que ela está indo sepultar tudo que ela tinha. Ela está indo sepultar o seu sonho. Ela está indo sepultar o seu amigo.
o bem mais precioso que ela tinha. E eu estou dizendo isso para você tentar imaginar a dimensão da dor que ela sentia, o desespero dela, a angústia, a desilusão vivida por ela. E certamente no meio daquela multidão tinham pessoas que diziam para ela palavras que tinham a intenção de minimizar essa dor. Olha, não fica assim não. Deus sabe o que faz. Deus está no controle. Olha, não chora. Mas, irmãos, eu sei, existem ocasiões que, por mais que as pessoas tentam nos motivar com palavras, parece que a dor é tão intensa que essas palavras não produzem efeitos. Mas dessa vez, quem está diante dela é o autor da vida. Quem está diante dela é o Criador, o soberano. Jesus chega para parar aquele cortejo. Então Jesus olha para ela e diz assim: não chores. O texto mostra que Jesus teve compaixão dela. Se você observar, o versículo de número 13 está escrito assim: e vendo o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e lhe disse: não chores. E vendo-a, ele viu, ele olhou. Assim como a Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não existe situação que você esteja vivendo, não existe lugar que você tenha habitado, não existe situação que possa fugir aos olhos do nosso Senhor. Ele vê todas as coisas. Assim como Ele vê tudo que você passa, assim como Ele ouve tudo que você ouve. Deus está em todo lugar, contemplando tudo. Jesus disse para ela: não chores. Eu queria provocar uma reflexão em você da seguinte maneira: o que essa mulher tem em mãos? A morte. Qual é o motivo da sua dor, do seu choro, do seu pranto? A morte. O que está ao redor dela? Pessoas que estão conduzindo o corpo do seu filho à sepultura. Qual é o destino dessa multidão? Os sepulcros. Por quê? Por causa da morte. E o que é a morte? É a separação do espírito, da alma, do corpo. Quando o homem morre, a temperatura do seu corpo esfria e então ele começa a se decompor, por isso que ele é sepultado. Mas o que é a morte diante de Deus? A Bíblia diz em Ezequiel 33:11 que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta. A morte diante de Deus, ela é a consequência do pecado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que a iniquidade causa uma separação entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 6, que a inclinação da carne é morte. Ou seja, quando o homem se inclina para o seu prazer, quando o homem se entrega às vaidades, quando o homem ele tem uma vida de promiscuidade, de iniquidade, vivendo exatamente o contrário da vontade de Deus, então ele morre espiritualmente. E a morte espiritual consiste na separação do homem de Deus. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque tem muitas pessoas hoje que parecem estar felizes, dizem ter encontrado a felicidade, mas a felicidade delas estão na roda de amigos, está nos prazeres da vida. A felicidade dela consiste em ter um bom carro, habitar numa boa casa, ter uma economia abastada, farta e próspera. Mas ela vive distante de Deus.
ela não tem relacionamento com o Senhor. E ainda que pareça estar bem e ter encontrado a felicidade, na verdade não, porque a Bíblia diz, irmãos, em Provérbios capítulo 16 e versículo 25, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. Eu quero fazer um alerta a você que anda rodeado de pessoas e que muitas vezes até imagina que essas pessoas são de fato amigos, são de fato aqueles que querem o seu bem. Toma cuidado, porque às vezes essas pessoas podem estar levando você à sepultura, pode estar lhe conduzindo em um processo de morte. Pode ser que essas pessoas acabam tirando a sua vida com Deus. O que está acontecendo aqui? Uma mulher está rodeada de pessoas que estão conduzindo o que ela tem de mais precioso à sepultura, ao sepulcro. Na verdade, aquelas pessoas não tinham a intenção de lhe fazer o mal, mas a palavra de Deus diz, amados, que o salário do pecado é a morte. Você pode estar rodeado de pessoas em bar, bebendo, jogando, fumando, usando drogas, narguile, e as pessoas podem sorrir para você, te abraçar, bater palmas, aparentemente estarem felizes com o seu sorriso, com a sua aparente alegria, mas a recompensa de tudo isso pode ser a morte. Por isso que a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Jesus ensinou em Mateus 13, versículo 22, que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Deus colocou você aí para assistir essa mensagem, para te fazer um alerta. Talvez você esteja caminhando em direção à morte. Talvez você esteja caminhando em direção à sepultura. Talvez as pessoas que estão ao seu redor, apesar de estar com um sorriso estampado no rosto, apesar de aparentemente quererem o seu bem, elas estão, na verdade, em um cortejo, caminhando a passos largos, em direção à ruína. Por isso, irmãos, que Jesus chega até ali e ele vai parar aquele cortejo. A intenção de Jesus era mudar o destino daquela multidão. Talvez você está aqui, angustiado, sentindo um vazio na sua alma. Você sabe que apesar da sua aparente felicidade, lhe falta algo. Talvez você não tenha dificuldade de reconhecer que apesar de tantos amigos, de tanto dinheiro, de ter um bom trabalho, você não tem alegria, você não tem paz. Por quê? Porque a sua alma te cobra, falta alguma coisa. E talvez você reconheça e até concorde comigo. Você tem vivido uma vida de escuridão, de trevas. Você se afastou do caminho de Deus. Você perdeu a alegria de estar na igreja e de repente ouviu conselhos de pessoas que te levavam para lugares sombrios, ausentes da graça de Deus. Mas Jesus hoje está mandando parar esse cortejo. Ele tem um novo destino para você. Ele tem uma nova direção para você. A multidão que caminhava com Jesus, quando encontra a multidão que vinha na direção contrária, uma tinha direção aos sepulcros. A outra estava seguindo Jesus. Jesus ele para naquele cortejo. A intenção dele era mudar o destino dela. Por mais que a morte conduzia muitos, por mais que a morte foi a origem daquela reunião, por mais que a morte até então tenha roubado a paz, a alegria e o amor daquela mãe, Jesus parou para mudar o destino. Presta atenção nisso. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 4, que nele estava a vida e a vida é a luz.
que ilumina todo homem. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo de número 25, que dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. Foi o próprio Jesus que diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele parou aquela multidão que estava em trevas para que a sua luz resplandecesse ali. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo 5, versículo de número 24, Jesus disse assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A intenção de Jesus era ressuscitar aquele cadáver. A intenção de Jesus era levantar aquele defunto, parar aquele cortejo, colocar um ponto final naquela melancolia e devolver àquela mãe a alegria que ela perdeu. Meu irmão, a palavra de Deus tem esse poder, transformar as trevas em luz, transformar o caos em bênção, transformar a morte em vida. A terra era sem forma e vazia, como diz Gênesis 1. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Com o poder da sua palavra, o Senhor vai mudar o aspecto da terra. Aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, aquilo que não tinha valores, com o poder da sua palavra, ele começou a restaurar. Salmo 33, verso 9 diz, ele mandou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo apareceu. Com o poder da palavra de Deus, ele quer gerar vida em você. Ele quer mudar algumas coisas na sua vida. Ele quer acabar com a parede de separação que há entre você e Deus. O pecado te afasta de Deus, mas Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para mudar o nosso destino, para acabar com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a melancolia consequente ao pecado. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, quem não crê será condenado. E a condenação é essa, diz o texto, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Jesus está querendo fazer com que a luz do Evangelho resplandeça sobre a sua vida, para que a vida de Deus se manifeste em você. Você acreditar na palavra de Deus, obedecê-la, vai fazer com que a sua vida seja transformada. Deus não quer ver você indo em direção ao sepulcro. Deus quer parar esse cortejo. Deus quer acabar com essa melancolia. Deus quer acabar com essa opressão, com essa escravidão. Está na hora de abandonar as drogas. Está na hora de abandonar o cigarro, a embriaguez, a prostituição. Porque essas coisas tiram a vida de Deus em você. Essas coisas te mantêm num processo de morte. Jesus parou o cortejo e diz a palavra que ele tocou aquele esquife e aqueles que levavam aquele defunto pararam. E essa é a ordem. Jesus quer parar com essa caminhada em direção à cova. Jesus quer parar com esse processo de morte. Ele quer te ver livre daquilo que te oprime, daquilo que te escraviza. Ele quer te ver livre da escravidão do álcool, da escravidão da jogatina. Ele quer te ver livre da escravidão da sensualidade. Ele manda parar. Ele toca
E se você observar o texto, no versículo de número 14, diz assim, no finalzinho: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus, ele libera uma palavra. Eu te dou uma ordem. Eu digo a você, levanta-te. E diz o texto que aquele jovem se levantou. João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, com o poder da sua palavra, ele colocou aquele jovem tão morto de pé. E ele começou a falar. Parou aquele cortejo. Colocou um ponto final naquele velório. Mudou o destino. Agora não mais eles vão em direção aos sepulcros. Porque o texto mostra que Jesus entregou aquele menino com vida à sua mãe. E as pessoas que viram aquilo, as duas multidões, começaram a glorificar a Deus dizendo: um grande profeta se levantou nessa terra. Eu quero que você reflita sobre isso. Deus não quer te ver morto. Deus não quer te ver escravo. Deus não quer ver você governado pelos seus desejos, pelas suas paixões. Deus não quer ver você sendo conduzido à ruína. Deus não quer ver você sendo guiado às sepulturas, ao contrário. Ele marcou um encontro com você para que essa palavra entre no seu coração. A vida que você precisa está em Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que Jesus quer é que as pessoas olhem para aquilo que Ele fará na sua vida e glorifiquem a Deus. O que Jesus quer é que as pessoas olhem para você e percebam as obras de Deus na sua vida. E não que as pessoas olhem para você com aspecto de morte, esse desânimo, essa opressão, essa angústia, essa escravidão, essa ganância, essa ambição. Não. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 14, está escrito assim: Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por mais que eles estivessem saindo de Naim e indo em direção à sepultura, o encontro com Jesus deu uma nova vida. O encontro com Jesus mudou o destino, deu um novo rumo. Eu oro para que o encontro que você tem com Jesus hoje mude a sua vida, mude o seu destino, para que você ande em novidade de vida, para que a vida de Deus se manifeste em você. Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e te agradeço pela tua graça. Eu oro para que de fato essa palavra mude o destino daqueles que estão mortos ou daqueles que estão em processo de morte. Está escrito na tua palavra que a verdade liberta. Está escrito na tua palavra que a verdade consola. Então eu oro pedindo que o Senhor mude a vida deste meu amigo, deste meu irmão, dessa pessoa que recebeu essa mensagem. Assim como as pessoas olharam e começaram a glorificar a Deus por aquilo que o Senhor fez na vida daquele defunto, onde o Senhor mudou o destino, onde o Senhor devolveu a vida, que todas as pessoas observem, meu Deus, a grandeza da tua misericórdia ao ver a vida dessa pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Pai, que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Foi edificado por essa pregação? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, ative o sininho, curta a pregação, tá bom? Escreva um comentário aí. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.